Quero cumprimentar a equipe diretora e organizadora deste evento, aos participantes, a cada um e cada uma que está aqui inscrito, seja para falar, seja para estar aqui também prestigiando os trabalhos que estão aí sendo apresentados e todo o decorrer do evento. Parabéns também àqueles que estão aí trazendo aí suas pesquisas e compartilhando aí saberes. E que continuemos aí nessa luta, na produção científica, tanto sobre o fenômeno religioso, como os assuntos que cortam e perpassam essa sociedade que estamos todos aí interagidos e conectados, seja no espaço virtual como aqui, ou nas nossas relações sociais no dia a dia. Bem, eu vou trabalhar hoje aqui sobre uma perspectiva da minha dissertação, já que eu posso dar perspectiva porque o tempo que nós temos é curto, claro, aqui é um espaço de uma apresentação introdutória, panorâmica das pesquisas. Então, nós vamos aqui tentar discorrer de maneira sucinta sobre alguns pontos que foram trabalhados na minha pesquisa e que também ainda continuo discutindo, analisando e produzindo, já que eu, no doutorado eu estou ainda pesquisando sobre a temática e o objeto dos pastores assembleianos relacionados à saúde mental. Essa pesquisa e a produção da dissertação recebeu nota máxima na sua defesa perante a banca. Também ela teve como resultado a produção já de um texto. Esse texto recebe o título de Anjos Cansados, a Síndrome de Burnout em Pastores da Assembleia de Deus, publicado pela editora Santorini, com sede em Joinville, em Santa Catarina, Brasil. Pode ser adquirido tanto no site da editora Santorini, como também pela Amazon e outras plataformas online e também algumas livrarias físicas. Bem, essa produção desse texto teve como objetivo analisar pastores que estavam passando por a síndrome de burnout. Eu, como psicólogo, estive aí analisando alguns pastores, fazendo entrevistas no modelo semi-estruturada, qualitativa. Essa perspectiva de trabalho se deu em fases, tanto de conhecer esses pastores a qual eu não tinha contato com nenhum deles, não tinha familiaridade, não eram meus amigos, não faziam parte do meu ciclo social, e também de apresentar a importância do cuidado da saúde mental, e conseguimos então alcançar o objetivo de coletar dados e analisar esses dados e trazer a produção da dissertação e ter aí como um objetivo tanto produzir um material que fosse instrutivo para os pastores, como para as igrejas, os membros, e a compreensão e necessidade do cuidado da saúde mental para os líderes religiosos do campo assembleiano. Para pensar sobre a discussão dos pastores é antes também compreender o que é a Assembleia de Deus. O que seria a Igreja Assembleia de Deus? Hoje eu trabalho essa temática, como falei, no meu doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, já que meu mestrado foi realizado na PUC, que é a Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Neste momento eu estou no meu estágio doutoral aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal, a qual eu tenho pesquisado sobre angústia e sofrimento humano na questão da relação com a psicologia e filosofia a partir da lente kierkegaardiana e resiliência por os pontos trazidos por Viktor Frankl na produção da logoterapia. E aí, dando uma introdução sobre o que seria esse trabalho a partir da sua perspectiva histórico-sociológica, essa dissertação ela buscou produzir 2 capítulos iniciais antes de falar sobre o burnout, antes de falar da análise dos dados, que é a questão da instituição Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja fundada em 1911, com missionários que chegaram ao Brasil em 1910, provenientes dos Estados Unidos, mas de origem sueca, e que posteriormente se expande por todo o Brasil, e hoje, com mais de 110 anos de fundação, esta igreja continua aí sendo referência na quantidade de membros, na questão de templos, de liderança. A Assembleia de Deus Missão Filiada CJDB, por exemplo, ela possui mais hoje de 100 mil pastores e evangelistas. Então é uma quantidade muito expressiva. Eles contabilizam cerca de 22 milhões de membros. Então você vê uma igreja que tem uma representação, isso no campo assembleiano já junto com a convenção também de Madureira, que é a CONAMAD, a convenção mais recente que é a CADB,
que estão aí tendo uma representação muito grande perante aí a sociedade brasileira e também com muitos trabalhos espalhados pelo mundo, como aqui em Portugal, na Espanha, em toda a Europa e em outros continentes. Quando você pensa sobre a instituição Assembleia de Deus, você vê uma igreja que foi fundada por mais missionários europeus, mas que teve influência muito grande da liderança do norte e do nordeste brasileiro. Essa liderança, ela acompanhou o êxodo rural, que nós chamamos daí, quem conhece a história do Brasil, né, dos migrantes, né, dentro do território brasileiro, que saíam do nordeste e do norte, muitos do nordeste, e que estavam indo para os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, depois a construção de Brasília, e partes do sul do Brasil, mas com grande ênfase aí no sudeste brasileiro, e estavam trazendo ali também a sua proclamação da mensagem das boas novas ou a mensagem pentecostal, junto com o povo que também migrava para trabalhar nas fábricas, nas fazendas e nas outras áreas aí do vínculo empregatício que cada um desenvolvia, ou dos seus trabalhos que eles conseguiam, né? E aí você vê essa Assembleia de Deus ter uma origem, então, rural e urbana, mas na característica periférica, ou então, pelo menos, perto do centro, mas em áreas que tinham mais limitações, podemos dizer assim, que não eram bairros luxuosos ou de classe média, não, eram bairros de classe baixa, pessoas pobres, que semi-analfabetas, muitas vezes, como diz o cartaz Chorlin, pesquisando sobre o papel e figura do pastor assembleiano, ainda na década de 80 do século XX, e ainda você vai encontrar também uma historiografia marcada por uma participação sueca, nordestina, muito forte, que ainda hoje reverbera dentro do seio assembleiano. Paul Freston fala que é importante essa análise da historicidade assembleiana, porque por falta dessa análise histórica se perde uma produção teórica com mais detalhes e com maior qualidade sobre a Assembleia de Deus, e ainda mais aqui tratando do aspecto da Assembleia de Deus no Brasil. Essa Assembleia de Deus, que nós falamos aqui no plural, ela pode ser considerada Assembleias de Deus, como diz Gideon Alencar, quando compreende que cada igreja é autônoma e tem sua vida própria, administrativa, vinculada a uma convenção, mas que tem cada estado ou região tem a sua autonomia de trabalho. A Assembleia de Deus é fundada em Belém do Pará, por esses missionários, Gunavir e Danielberg, chega ao Ceará, depois a outros estados do Brasil, alcança o sul e sudeste e centro-oeste brasileiro, se expande, realizando trabalhos missionários e está aí uma igreja estruturada no sentido de instituição com características peculiares do movimento assembleiano, que é relacionadas aos costumes, a uma cultura, onde o pastor ele concentra todas as relações de atividades e poder. Muitas vezes não é nem uma questão que eu posso falar de maneira teórica aqui e infelizmente muito rápida, que não é só uma questão para si, é uma questão também que chega a si. Como que seria isso? A membresia procura o pastor. A membresia encontra no pastor aquele que ajuda para as questões do casamento, na alimentação dos filhos, na alimentação profissional, aquele que traz um apoio financeiro quando é preciso, aquele que procura ajudar e aconselhar as pessoas até que não fazem parte da igreja. Então o pastor sempre ele tem essa relação de poder colocada aí para ele, uma perspectiva carismática, como eu trago na produção do meu trabalho, a partir da leitura weberiana, nas suas características e construções de poder carismático, burocrático, institucional, a qual os pastores têm também uma ligação. E são úteis essa leitura e lente weberiana para analisar a figura do pastor e as relações de poder, né? Depois você vai ter uma questão também do pastor na identidade de, muitas vezes, pela ausência de conhecimento, espiritualizar as questões relacionadas à saúde mental. Tratar como uma questão, muitas vezes, de demoníaca, ou então, muitas vezes, apontar que essas questões elas são ausência de comunhão com Deus. E isso ainda continua sendo também muito presente no discurso de alguns pastores que têm características, podemos dizer assim, mais antigas. Os pastores mais jovens demonstram a importância, a necessidade, inclusive os dados coletados na entrevista revelam isso, nas entrevistas realizadas, que muitos pastores entendem a necessidade do cuidado da saúde mental, porque sobre o pastor está um pesado tempo de trabalho, uma dedicação exaustiva, contínua, frente às questões do ministério. Os pastores da Assembleia de Deus, na sua estrutura organizacional, eles das congregações, eles não têm aí um salário financeiro.
Então você vai encontrar igrejas onde apenas 10, 15% só dos pastores têm um salário. Os demais possuem ajuda de custo para dirigir igrejas. Todos têm um trabalho paralelo. Eles estão aí relacionados sempre com as questões administrativas, institucionais, eclesiásticas e da sua vida pessoal como família, trabalho secular, que é aquele trabalho que ele desempenha fora da igreja. Então nós encontramos pastores que têm vocação integral para a igreja e aqueles que têm dupla vocação, que estão aí no trabalho tanto para a igreja como também para o sustento das suas famílias. E são pastores que estão aí desempenhando inúmeras funções de questões administrativas em empresas, até questões mais operacionais, pastores que trabalham em construção, pastores que são mecânicos, pastores que trabalham como auxiliares administrativos, pastores que também já têm cargos de confiança, pastores que já são gerentes. Então, você vai encontrar aí inúmeras funções aí para os pastores da Assembleia de Deus. E também podemos considerar que quando o pastor assembleiano traz e apresenta essas questões perante a igreja muitas vezes também percebe a necessidade de cuidar do pastor, de ver no pastor aí uma pessoa que também precisa de apoio, porém a igreja, por suas necessidades em si, ela exige também a presença do pastor. Então você observa que os pastores muitas vezes estão passando por um processo de exaustão e cansaço porque não tem férias. Os pastores não têm um final de semana com a sua família. Os pastores não apresentaram, segundo os dados coletados na pesquisa, um dia de semana para descansar. Sempre estão nas atividades ministeriais. Esse processo de adoecimento levou pastores a terem necessidade de tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, ajuda também relacionadas a outras áreas da saúde, como preparadores físicos, fisioterapia e também a questão de nutricionistas e outras áreas, como na medicina, que foram importantes para o cuidado da saúde desses pastores. Pude compreender também que nos dados coletados, que os pastores, além de estarem passando por uma carga muito alta do burnout, e o que seria o burnout? O burnout é uma síndrome chamada síndrome do esgotamento. Essa síndrome do esgotamento foi desenvolvida por Friedenberg ainda na década de 70, onde ele dizia que o burnout seria uma questão, podemos dizer, além do estresse, né? Seria uma questão patológica que seria crônica, além do estresse, onde as questões fisiológicas, as questões psíquicas sofrem por esse pastor, ou esse trabalhador, esse operário, esse engenheiro, esse político, esse professor, esse profissional da saúde, está passando por um processo de exaustão, de cansaço. E esses pastores também apresentam-se os dados que o seu processo de exaustão e de cansaço fez com que seus trabalhos na igreja, os trabalhos seculares, as relações familiares tivessem um sofrimento muito grande, e é isso, eles precisaram dessa ajuda. Eu aponto na pesquisa a necessidade do cuidado dos pastores, tanto na relação de vivência com a igreja, como também de cuidado com as questões familiares, como a sua saúde em si, de o pastor ser considerado como um sujeito que necessita ser cuidado, que precisa estar bem para que seu rebanho esteja bem. Eu aponto, então, nessa literatura que eu desenvolvi, na dissertação, no livro, que a necessidade de cuidado dos pastores, ela passa a partir de um crivo psicológico, onde é muito importante superar essas questões de não perceber no pastor um homem, ou a pastora ali, como uma adjuntora, ou que está no seu marido, ou que muitas vezes também toma o papel principal de atuação ministerial, de cuidado, de descanso e de apoio psicológico para que ele esteja bem. Essa questão da espiritualidade, também trabalhada por Viktor Frankl, a qual eu utilizo também na dissertação, revela que o sujeito, quando ele tem a sua perspectiva de crença, que colabora para a sua resiliência, ou que colabora nas questões relacionadas a um coping, ele está aí também sendo considerado, que seria o coping sendo os instrumentos, as ações aí, desses enfrentamentos, do seu dia a dia, do seu trabalho, do seu ministério, como ele precisa, ele necessita desse apoio e desse cuidado psíquico para o bem-estar seu e compreender que a sua espiritualidade não é relacionada à ausência de doenças, mas ao seu bem-estar frente aos seus desafios, frente ao seu trabalho, porque ele cuidando de si, ele poderá estar bem e assim cuidar muito melhor do seu rebanho. Então, eu aponto nesse trabalho que o pastor, como uma figura que precisa de cuidado e que necessita ser tratado no seu apoio psíquico, ele começa então a perceber, a partir da sua necessidade, que todo ser humano tem suas limitações e o apoio psicológico, o apoio aí no tratamento é fundamental para o bem-estar
desse sujeito, tanto na sua vida pessoal, como em tudo aquilo que ele produz ou realiza no seu dia a dia. Então esse é um resumo do nosso trabalho, para nós estarmos aqui cumprindo o tempo aqui do evento, e eu desejo sucesso, e você pode procurar essa dissertação aí pelo site de pesquisa, Anjos Cansados, a Síndrome de Burnout em Pastores da Assembleia de Deus, com o meu nome, Jimmy Pessoa, que foi realizada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Um grande abraço, muito obrigado.